Meus irmãos, é uma alegria poder cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Dou graças a Deus por poder mais, nesta oportunidade, de estar aqui ceando juntamente com os irmãos. Já quero também agradecer ao nosso pastor Martim Alves, aqui representado pelo nosso pastor vice-presidente, pastor Edmar Rosa Gomes, a quem eu quero também agradecer a oportunidade. Meus irmãos, o texto que foi lido, o texto que normalmente nós lemos na Santa Ceia, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, onde Paulo vai normatizar algumas coisas para aquela igreja. Na verdade, a carta aos Coríntios, a primeira carta, é uma carta onde o apóstolo ele tem a preocupação de instruir aquela igreja, de dar algumas orientações e corrigir o rumo de algumas coisas que não estavam caminhando bem. E dentre as suas orientações, Paulo ele instrui a igreja como se comportar numa ocasião como essa, a Santa Ceia do Senhor. Eu queria voltar um pouquinho ao versículo 17, que diz assim, Paulo escrevendo, diz assim: Nisto porém, que vos dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. E não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direis? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. E aí, queridos irmãos, a partir do versículo 23º, que o nosso pastor Abinon já leu, Paulo começa a dar as instruções a respeito da ceia do Senhor. E eu estava lendo esse texto, refletindo sobre esse texto, e a história conta que a Santa Ceia ela era precedida por uma festa que eles chamavam de festa ágape, ou festa do amor, que ironicamente foi perdendo a sua essência. E às vezes, irmãos, o perigo está em a gente esquecer a essência das coisas e passar a fazê-las tão somente por fazer. A festa acontecia, mas já havia perdido a razão pela qual ela foi instituída, que era reforçar a comunhão e a fraternidade entre os irmãos. E Paulo, tomando ciência disso, ele diz: olha, nisso, porém, eu não vos louvo, eu não tenho como elogiar vocês pelo comportamento que vocês têm adotado, né? Eu reprovo esse comportamento. E é interessante que ele diz assim: porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. É uma palavra um tanto quanto dura, queridos irmãos, e às vezes a gente para refletir: será que há possibilidade de nós nos ajuntarmos enquanto igreja que somos e sairmos pior do que entramos? Parece que a pergunta é conclusiva de forma negativa. Não tem como. Mas Paulo está falando isso aqui para aquela igreja, para a igreja de Corinto. Como é que a pessoa vem para um culto como esse e pode dizer que saiu pior do que entrou? Uma coisa eu posso lhe assegurar, que esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que toda vez que nós cheguemos aqui para uma ocasião como esta, isso reforça em nós a comunhão um com os outros, o amor para com Cristo e a esperança de aguardar aquela bem-aventurança, aquele dia em que nós seremos arrebatados, estaremos com Ele eternamente na glória, e lá participaremos, aleluia, da ceia, aleluia, que Ele promoverá para reforçar a nossa comunhão com Ele. Portanto, queridos irmãos, Deus quer que nós cheguemos e saiamos melhor do que nós chegamos. Mas Paulo está dizendo: olha, vocês, quando vos ajuntais, não é para melhor, mas para pior. E ele vai dizer o porquê. Primeiro, porque vocês não estão vivendo na unidade do Espírito. Há divisões entre vós, há contenda entre vós. Vocês não estão imbuídos no mesmo Espírito, no mesmo sentimento. E essa questão da unidade é algo tão importante
importante, irmãos, que Paulo vai mostrar isso para a igreja de Corinto, mas também vai falar isso em muitas das suas cartas, porque esse sentimento da unidade é um dos motivos pelo qual Jesus orou na sua oração sacerdotal, para que nós sejamos um. Glória a Deus. E Paulo está dizendo, olha, vocês se ajuntam, e é para pior, porque há entre vós dissensões. E eu lembro, queridos irmãos, que a Santa Ceia era um momento da gente realmente corrigir o rumo. Às vezes você tinha uma discussão, você tinha uma divergência com seu irmão, mas quando se aproximava a ceia, você lembrava, olha, eu tenho que me consertar com meu irmão, eu tenho que consertar a minha comunhão com ele, porque eu não posso ceiar sem estar em comunhão com os irmãos. Santa Ceia fala da unidade que nós vivemos, promovido por Cristo no Calvário, porque Ele morreu para nos fazer um povo só. E Paulo continua dizendo, olha, vocês quando se reúnem, há entre vós dissensões, há entre vós divisões, de sorte que versículo 20, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Interessante, Paulo está dizendo, olha, vocês vão para a ceia, vocês chegam lá, vocês se reúnem, vocês fazem tudo, mas vocês não ceiaram. E aí fica a pergunta, será que pode acontecer isso? Porque ceiar, irmãos, e é importante a gente parar e refletir sobre isso, porque ceiar não é só eu pegar o pão, comer, e eu pegar o cálice e beber, não, porque pão a gente come em casa, suco de uva a gente bebe em casa, mas esse pão ele tem que ser visto, encarado de forma diferente, esse suco tem que ser encarado de forma diferente, por isso que ele diz que aquele que come e bebe sem discernir, come e bebe para a sua própria condenação. Discernir é separar, é ver de forma diferente. E eu lembro, irmãos, antigamente a gente catava feijão, hoje o feijão já vem totalmente catado, não tem mais necessidade, mas antigamente a gente jogava o feijão em cima da mesa, não era assim? Aí a gente ia separando o feijão da pedra, o feijão da palha, o feijão daquele feijão que estava mais, o grão que estava mais xoxo, a gente separava também e ficava com o feijão, só o feijão de qualidade. Isso é a ideia de discernir, de separar. Quando nós chegamos aqui, esse pão não é só um pedaço de pão, mas esse pão nós comemos em memória do corpo de Jesus, que foi moído pelas nossas transgressões, aleluia. Se eu pego este pão, coloco na boca sem entender isso, irmãos, eu não estou tendo discernimento, eu não estou discernindo. E Paulo diz, olha, vocês se ajuntam, vocês comem, mas vocês não estão ceiando. Esse é o perigo, às vezes o perigo do formalismo, do ritualismo, que tira a essência das coisas. E eu lembro, irmãos, que culto de Santa Ceia a gente chegava já pensando na obra do Calvário, a gente cantava sobre o Calvário, a gente pregava sobre o Calvário, e no momento que nós íamos nos apropriar do pão, o que existia em nós era um sentimento de dívida enorme e de gratidão por tudo que Ele fez por nós. Aleluia, nós vimos os crentes chorando, agradecendo, bendizendo e reconhecendo a sua dependência de Deus. Santa Ceia revela para nós o quanto nós somos devedores por tudo que Ele fez por nós. Glória seja dada ao nome de Jesus. E ele continua dizendo, olha, quando vós vos ajuntais e comeis, vocês comem, mas não ceiam. Por quê? Porque vocês não estão fazendo imbuídos do verdadeiro sentimento. Vocês não estão vivendo na unidade que a igreja deve viver. Não pode haver divisões entre vós. Nós não podemos nutrir sentimentos a não ser de amor para com o meu irmão. E aí Paulo diz que uma visão equivocada resulta em comportamento equivocado. Veja o que é que Paulo vai dizer. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Ou seja, não havia unidade, não havia cumplicidade daquela igreja. Quem tinha mais era indiferente a quem não tinha nada. E o amor e a festa do amor onde estava já tinha passado muito longe, queridos irmãos. E Paulo começa a mostrar isso.
que às vezes, irmãos, se nós não começarmos a corrigir a nossa visão, o nosso comportamento continua sem essência, continua errado. Louvado seja o nome de Jesus. E aí, a partir do versículo 23º, ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Irmãos, eu costumo dizer que a Santa Ceia é algo tão importante, tão relevante, que Jesus ele revelou para Paulo como foi aquele momento tão singular na sua vida. E Paulo aproveita a revelação que recebera e ele nos ensina, ele nos instrui a respeito desse momento. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Observe que Paulo faz questão de dizer que Jesus, ele nos instruiu a respeito da Santa Ceia no momento em que ele padeceu a maior ingratidão, a maior decepção que alguém poderia ter, que é a decepção da traição. Naquele momento, Jesus não abriu mão de participar e de nos instruir a algo tão importante como a ceia do Senhor. Louvado seja Deus. Mesmo sendo traído, Jesus também não renegou a sua missão. Ele sabia para que ele tinha vindo. Mesmo passando por tanta adversidade, por tanta decepção, ele não abriu mão da sua missão. E assim nós aprendemos também, queridos irmãos, que a vida cristã, a vida com Cristo não é fácil. Nós não podemos esperar vida fácil. Mas se sabemos que temos uma missão da parte de Deus, se sabemos qual é o propósito pelo qual nós estamos aqui, não são as adversidades que vai fazer com que nós percamos o nosso foco. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, eu partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E aí Paulo diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. No momento como esse, irmãos, nós temos que ter uma visão retrospectiva. Nós temos que ver o que Jesus fez por nós. E quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, quando nós olhamos o que Ele fez por nós, a gente consegue se enxergar no espelho da verdade e ver quão deploráveis nós éramos, quão carentes nós éramos, quão miseráveis nós éramos antes de ser alcançado pela graça de Deus, que foi possível porque Jesus morreu pelos nossos pecados e pagou as nossas dívidas. O que nós merecíamos, irmãos, a condenação eterna, mas nós fomos libertos da condenação, porque Jesus enfrentou aquela cruz para morrer pelos nossos pecados. E se estamos aqui nesta noite, não é por mérito, é por graça, aleluia. Se estamos aqui é porque Ele morreu por nós, aleluia. Nunca esqueça disso, que nós estávamos fadados à condenação eterna, mas Ele enfrentou o Calvário, aleluia, para perdoar os nossos pecados, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Aí Ele agora já nos dá uma visão, perspectiva, até que venha. Aleluia. E aí nos dá certeza, irmãos, de que Ele virá. Aleluia. Aquele que Jesus que nos salvou, aleluia. Conforme nós cantamos aqui, logo no início, Ele nos abriu a porta, aleluia, aleluia, e nós poderemos chegar no céu, nós seremos arrebatados e estaremos eternamente com Ele, porque um dia Ele pagou a nossa dívida, Ele nos deu, aleluia, uma nova natureza e nos fez cidadão dos céus. Glória a Jesus. E nós anunciamos que Ele virá. Nós anunciamos que Ele virá e nós estamos esperando esse Jesus que morreu pelos nossos pecados e que vem nos buscar para estarmos com Ele na eternidade. Portanto, qualquer que comer este pão
ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. A indignidade que Paulo fala aqui, ela pode ser uma indignidade de crença e de prática. Porque se você não entende o que é o sacrifício vicário de Cristo, se você não entende o que Jesus fez, você não discerne, você não consegue diferenciar este ato de qualquer outro ato. Mas se você também não vive uma vida de santidade, se você não dignifica o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário pelos nossos pecados, você está fazendo vão o sacrifício de Jesus. E tanto de uma forma como de outra, você anula a eficácia daquele sacrifício sobre a sua vida. Glória a Deus. Você anula a aplicabilidade do sacrifício de Cristo sobre você. Mas, queridos irmãos, para finalizar, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu tinha uma dificuldade em entender esse versículo, porque quando Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e se você se examinar e você encontrar falta em si, parece que Paulo está permitindo que após uma análise nós possamos nos apropriar dos elementos. Não, mas depois eu entendi que implicitamente nesse texto está um fato de que ao examinar a você mesmo e perceber as suas falhas, você deve recorrer a Jesus para perdão dos seus pecados. Só confessa quem é pecador, só confessa os seus pecados quem consegue reconhecer a sua indignidade. E aí aquele que chega até Jesus, aleluia, Ele perdoa de todo o pecado. Portanto, querido irmão, se nesta noite você tem a percepção de que há algo que está te deixando em falta com Deus, confesse ao Senhor as suas falhas, peça perdão a Ele, aleluia, se converta dos seus erros e Ele te perdoará, e assim você participará do corpo e do sangue do Senhor, com discernimento, esperando a vinda dEle, aleluia, para ter vida e vida com abundância, e não ser alcançado pela condenação. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, e que participemos com gratidão, aleluia, e com devoção desse momento tão especial que o Senhor nos proporciona. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, neste momento nós vamos